Boa noite, igreja, boa noite, família. Estamos aqui mais uma vez nessa escola da fé maravilhosa. Gente, eu fico tão feliz quando eu chego aqui e vejo já vocês aqui embaixo nos comentários, compartilhando, falando boa noite, boa noite, boa noite. Como é bom ter você aqui. Obrigado pela sua audiência, obrigado por compartilhar, por deixar o seu like, por se inscrever no canal. A gente fica muito lisonjeado de saber que essa mensagem que nós fazemos aqui com tanto carinho chega em tantos lugares, né? E fica aqui guardado e a gente pode voltar, consultar, assistir de novo, indicar para amigos e parentes. Então, obrigado você que está aqui conosco, tá bom? Nós estamos aí começando uma nova série de mensagens. Eu estou muito empolgado, muito entusiasmado, porque nós estamos entrando nos 40 dias de propósito. Pensa assim numa campanha, né? A campanha do propósito, nós colocamos o tema do ano de 2021, o ano do propósito. Essa foi a missão, a visão que o Senhor nos deu nesse ano, o ano do propósito. E aí agora, em setembro e outubro, hoje, dia 1º, nós começamos já com tudo, colocando aqui 40 dias de propósito. O 40 é um número perfeito, é um número de gestação perfeita, né? Jesus ficou 40 dias no deserto, Jesus ficou, 40 dias em jejum, Jesus ficou aqui 40 dias depois que ele ressuscitou, aí ele ficou 40 dias, Moisés 40 anos no deserto. Deus tem uma coisa com 40, a arca, né, de Noé ficou 40 dias depois do dilúvio ali. Então o número 40, ele é um número perfeito, de gestação perfeita, e nós estamos aqui preparados para recebermos esses 40 dias de propósito. Eu quero que você tenha aí, já esteja gerando dentro de você esses 40 dias de propósito, tá bom? Antes de começarmos a falar, eu quero convidar para que você participe de toda a campanha do propósito de 40 dias. Vai passar voando, são 7 semanas, então nós vamos falar nas células, nós vamos falar no Alvorecer Kids, nós vamos falar nos Conectados, nós vamos falar aqui na Escola da Fé, nós vamos falar nas celebrações de domingo à noite sobre propósito, cada dia, como se fosse um quebra-cabeça, as mensagens se encaixando, né? E nós vamos aprender muito. Então você vai receber no domingo agora um mapa de bordo, para você ir anotando, pegando os insights, para você ir conectando cada palavra, cada mensagem. Eu tenho certeza que você vai terminar esses 40 dias muito poderoso, muito determinado, muito envisionado sobre o propósito de Deus para a sua vida. Você nunca mais vai passar por essa terra sem ter um objetivo, um sentido de vida. Então você está aí convidado a participar conosco. Eu quero te convidar hoje ainda, ali às 21 horas, depois da nossa Escola da Fé, a participar da Sala de Guerra, que é a nossa sala de oração. Quem ora vence, e são 40 minutos de oração pelo aplicativo Zoom. Então, se você não recebeu o link, entre em contato conosco. O nosso WhatsApp é 31 987 88 7200, está aparecendo no telefone aí. Entre e participe conosco, tá bom? As células apostólicas ainda essa semana, né? Ontem e amanhã vai falar aí sobre a série de lições Start para o Melhor de Deus. É a nossa última mensagem. Semana que vem nós vamos falar sobre propósito. E eu quero convidar, se você não participou ontem, participe amanhã. Venha para os Galácticos, entre em contato comigo e eu quero que você participe da nossa célula. Você vai ver que as nossas células são células apostólicas, células poderosas para abençoar a sua vida através da comunhão, através da palavra e através da oração. Nesse sábado agora, a gente sabe que tem um feriado prolongado aí pela frente, né? Tem uma segunda-feira no meio, não tem problema. Mas nesse sábado, nós estamos convidando você, a gente tem um sábado off. O que é isso? A gente não tem nenhuma programação da igreja. É um sábado para você passar com a sua família, para você passear, para você descansar, para você ficar aí assistir um filme, uma série. Quem sabe para você não maratonar a Escola da Fé. Então esse sábado é um sábado off para você aí
participar com a sua família, com a sua namorada, com o seu namorado, de uma atividade especial fora da igreja, tá bom? No domingo, aí sim, às 18 horas, nós vamos começar a nossa série de mensagens 40 dias de propósito, e também é o domingo da Santa Ceia. Tanto no Alvorecer Kids, quanto na celebração das 18 horas, você e as crianças receberão uma palavra sobre propósito. Eu já falei sobre isso, tá bom? E aí, na semana que vem, nós seguimos aí com a programação de propósito da nossa igreja. Gente, eu estou muito feliz, graças a Deus por isso. Não só pelo início dessa campanha, né? Eu estava aí um ano inteiro na expectativa de chegar esse momento, já estava na nossa grade, na nossa programação, mas por tudo que Deus tem feito, eu quero agradecer você que generosamente tem contribuído com a nossa família. Nós somos mais que uma igreja para você frequentar, mas nós somos uma família para você pertencer. E nesse momento onde nós fomos furtados, né, há pouco tempo atrás, hoje nós já estamos aí com o nosso padrão de luz funcionando. Olha que coisa maravilhosa. Deus é bom. Deus é bom. Aleluia. Aquilo que o inimigo levou, nós recebemos mais. Fomos transbordantes. E o que nós recebemos foi o suficiente para colocar o padrão de pé novamente, para conectar um padrão de 200 amperes aqui na igreja e para aumentar o nosso protocolo de segurança. Então Deus é bom, está aí para a honra e glória do Senhor Jesus. Você que quer contribuir conosco, você pode fazer através do Pix, né? Agora aí dá para fazer, é só entrar aí no seu banco e colocar a nossa chave, que é contato.novoalvorecer@gmail.com contato.novoalvorecer@gmail.com. Dessa maneira você vai estar contribuindo com essa família espiritual para nós avançarmos ainda mais para o reino de Deus. Vamos preparar os nossos corações. Hoje nós estamos começando a nossa série de mensagens Descobrindo o Propósito. Eu tenho certeza que Deus vai falar com você, então feche os seus olhos. Senhor, eu quero te agradecer por tudo que o Senhor tem feito. Nós estamos entrando hoje no primeiro dia de setembro. Ó Pai, um dia tão especial. Ó Pai, nós já podemos sentir a primavera que logo virá. Ó Pai, também assim, ó Pai, um clima diferente, um tempo diferente. Ó Deus, uma estação nova. Ó Pai, que juntamente com a estação natural que virá nesse mês, com essa mudança, ó Pai, também, ó Pai, os 40 dias de propósito traga uma nova atmosfera para a nossa casa, para a nossa vida, ó Pai, para as nossas conexões, para os nossos pensamentos, que sejamos transformados pelo poder da Tua santa palavra. Ó Pai, nós cremos no poder que esta palavra carrega e agora queremos recebê-la. Ó Pai, que ela alcance o objetivo certo nos nossos corações e na nossa transformação, ao que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém. Irmãos, nós vamos falar sobre Descobrindo o Propósito. É uma série de 7 mensagens e eu tenho certeza que você vai ser muito abençoado. Hoje eu estou tendo o privilégio aqui de ministrar a abertura dessa série de mensagens e hoje eu vou falar sobre Tudo Começa em Deus. Tudo começa em Deus. Glória a Deus por isso. Ele é o princípio e o fim, Ele é o alfa e o ômega, Ele é o princípio de todas as coisas, como diz João no capítulo número 1, sem Ele nada do que existe teria sido feito, em tudo Ele tem um propósito. Eu quero começar logo essa mensagem com a carta de Colossenses, Paulo escrevendo aos Colossenses, capítulo 1, versículo 16, que diz assim: pois tudo, absolutamente tudo, acima e abaixo, aquilo que é visível e invisível, tudo começou nele e nele encontra propósito. Olha só, pois tudo, absolutamente tudo, acima, abaixo, visível e invisível, tudo começou nele e nele encontra propósito. Deus tem um propósito para tudo. As cores, as plantas, os animais,
aquilo que é possível ver a olho nu, aquilo que é possível ver de forma microscópica. Da mesma maneira, os astros nos céus, a lua, as estrelas, o sol, aquilo que está debaixo do oceano, tudo tem um propósito. Deus criou tudo de uma maneira muito especial. E não foi diferente assim com a criação do homem. Nós somos a excelência da criação e Deus nos criou assim. Há uma frase de um filósofo ateu chamado Bertrand Russell, e ele diz o seguinte: a menos que se admita a existência de Deus, a questão que se refere ao propósito para a vida não tem sentido. Se você acredita que existe um propósito para a vida, então você precisa admitir a existência de Deus. Trocando em miúdos, né, as palavras aí, o filósofo ateu Bertrand Russell, ele diz o seguinte: a menos que se admita a existência de Deus, a questão que se refere ao propósito para a vida não tem sentido. Se você admite que existe um propósito para essa vida, então você precisa admitir que existe um Deus. Um Deus que está acima de todas as coisas, um Deus que criou, um Deus que preparou o início e o fim, e o antes do início e o depois do fim. Como é que é isso, pastor? É o seguinte, diz assim a palavra do Senhor no livro de Salmos: Senhor, Tu tens sido o nosso refúgio de geração em geração. Antes que os montes nascessem e se formasse a terra e o mundo, de eternidade a eternidade, Tu és Deus. Se você perguntar para as pessoas se elas acreditam que existe um propósito para a vida, 98% das pessoas dirão que sim. Até aquelas que ainda não identificaram o seu propósito nessa terra, elas também dirão que sim, existe um propósito. Nós temos visto, né, nesses tempos recentes, os coachings, as pessoas que falam sobre a filosofia de vida, a importância de você identificar o seu propósito, trabalhar com aquilo que está relacionado ao seu propósito, então você encontrará felicidade. A importância de você fazer parte de um trabalho voluntário, o voluntariado. Por quê? Porque o voluntariado faz parte do propósito de vida. A vida, ela não está só em si mesma, a vida também está quando você auxilia o próximo. Todos os coaches, os gurus, todas as pessoas ligadas agora a nova economia vão falar sobre propósito de vida. Mas eu quero fazer uma pergunta. Existem 3 perguntas sobre a existência que a filosofia, a antropologia, a sociologia tentam responder. E essas perguntas, elas estão ecoando pelo mundo desde que o mundo é mundo. A primeira pergunta é: de onde eu vim? Quem sou eu? O que eu estou fazendo aqui? E para onde vou? São 3 perguntas, 2 perguntas têm o mesmo sentido, foram colocadas de maneiras diferentes, mas é a mesma coisa. A primeira pergunta é: quem sou eu? Quem sou eu tem a ver com identidade. A segunda pergunta é: de onde eu vim? Ou o que eu estou fazendo aqui? Isso tem a ver com propósito. E a terceira pergunta é: para onde vou? Se existe um futuro, que lugar que é este? Como ele é? Para onde que eu vou? O que acontece depois daqui? Essas 3 perguntas sobre identidade, propósito e futuro têm perturbado a humanidade desde que o mundo é mundo. Desde que o mundo declarou independência. Nós estamos aí às portas, né, da independência. E você vai ver aí, nós temos a Rede Strong na segunda-feira, no dia 6 do 9, na segunda-feira, véspera do feriado 7 de setembro, você vai encontrar aí a independência ou morte. No dia da independência foi bradado. Nós temos aí, desde quando o homem declarou independência de Deus, o homem, ele está perdido nessas 3 perguntas: quem sou eu? Identidade. De onde eu vim ou para onde eu vou?
não é? De onde eu vim, ou por que eu estou aqui, sobre propósito, e para onde eu vou, sobre eternidade, sobre futuro. Parece simples essas perguntas, mas na verdade elas carregam um dilema seríssimo. Veja o que Salomão, o sábio Salomão, o rei Salomão, ele disse em Eclesiastes 8:17, ele disse assim: por mais que se esforce para descobrir o sentido das coisas, o homem não o encontrará. Uau! O sábio pode até afirmar que entende, mas na realidade não consegue encontrar. Por mais que o homem se esforce para descobrir o sentido das coisas, o homem não encontrará. Por que que ele não encontrará? Porque o grande problema do mundo em que vivemos hoje está... o homem tem procurado buscar a resposta dentro de si mesmo. E essa busca de procurar em si era uma busca inútil. Porque a resposta para a questão sobre a sua existência, sobre a sua identidade, sobre o seu propósito e sobre o seu futuro, quem é você, o que você está fazendo aqui e para onde você vai, a resposta não está em você. O propósito da sua vida é muito maior do que uma realização pessoal. Pessoas podem dizer: por que eu estou aqui? Eu estou aqui para ser feliz, a ditadura da felicidade, eu estou aqui para realizar coisas, eu estou aqui para evoluir. Outras pessoas vão dizer isso, mas a questão é muito maior do que simplesmente realizar, fazer carreira, sonhos ambiciosos, constituir família, procriar, evoluir a espécie. A resposta está muito além disso. Se você quiser saber realmente por que você foi colocado neste planeta, você não deve começar a procurar em você, mas você deve procurar em Deus, no Criador de todas as coisas. Você nasceu por causa de um propósito divino. Foi o propósito de Deus que te trouxe a essa terra. Foi o propósito que Deus tem para cada um de nós, que nos trouxe a este tempo, a esta era. Eu gravei uma mensagem, ela está lá no Facebook da nossa igreja. Se você ainda não faz parte, facebook.com/Igreja Batista Novo Alvorecer, essa é a nossa página, e nós gravamos lá o poder, a origem das coisas e o poder da identidade. Procure essas duas mensagens que eu gravei aqui na igreja, numa celebração de domingo à noite: a origem das coisas e o propósito da identidade, e você vai ver um pouco sobre isso. Foi o seu propósito que te trouxe a essa terra. Você não é um erro, você não é um descuido dos seus pais, não, foi um propósito de Deus que te trouxe aqui. Você vai perceber que tudo faz sentido. Nós gostamos de fazer perguntas voltadas para a nossa pessoa. Nós, principalmente adultos, gostamos de falar para as crianças: o que você vai ser quando crescer? Esse tipo de pergunta está muito relacionado, né, sobre o nosso propósito aqui nessa terra. Eu trabalho numa indústria de alimentos, e quando eu faço entrevistas de candidatos a uma vaga no setor em que eu sou gestor, eu sempre pergunto: qual é o seu objetivo para os próximos 5 anos? Por que eu falo isso? Eu quero saber se a pessoa tem um norte, se a pessoa tem um objetivo, se a pessoa tem um sentido, se a pessoa está caminhando em um propósito. E eu sempre pergunto: o que você tem feito para alcançar esses objetivos? Esse tipo de pergunta relacionado, né, o que você quer ser, ou o que você vai fazer da sua vida, ou quais são os seus objetivos, as suas ambições, os seus sonhos para o futuro, tudo isso está voltado para si. Mas a pergunta, né, que nós devemos buscar realmente é: o que Deus me formou para ser? Hoje nós temos tantas ferramentas importantes, sim, claro, coaching, terapia, imersão, são cursos e mais cursos que prometem destravar o nosso futuro, destravar o nosso destino, mas o principal guia não são os coachings, não são as terapias,
Não são os cursos simplesmente, todas essas são ferramentas e boas ferramentas, e você deve procurar profissionais responsáveis com uma boa ciência, mas a resposta para isso tudo não está numa autoajuda. Os aeroportos, você chega lá nas livrarias dos aeroportos e você vai encontrar nas drugstores, né? Você vai encontrar lá a drugstore, você vai encontrar lá sessões de livros de autoajuda, todos eles tentando dizer que dentro de você existe um potencial. Mas o homem sem Deus é uma massa de potencial falida. É isso mesmo. O homem sem Deus é uma massa de potencial falida. Nós estamos muito preocupados e achamos que nós precisamos de autoajuda. Mas a solução do homem, e tudo se converge para uma ajuda do alto. Focar em Deus é a solução. Focar em si mesmo é a aflição. Guarde essa frase para você. Focar em Deus é solução. Focar em si mesmo é a aflição. Você pode recorrer aí a 2 recursos. A Bíblia vai dizer assim: nele fomos também escolhidos, tendo sido predestinados conforme o plano daquele que fez todas as coisas, segundo o propósito da sua vontade. O modo mais fácil de descobrir o propósito de uma invenção é perguntando ao inventor. Nós, como criatura, lá no Éden, o homem, ele declarou independência e ele tentou fazer o seu próprio caminho e se perdeu em vários labirintos da existência. Do egoísmo, da incapacidade de gerar para si a solução. Mas Jesus, aprove Deus enviar Jesus Cristo, que se fez caminho, que se fez solução, que se tornou provisão do alto para todo aquele que nele crê. Não venha morrer aos poucos, mas tenha uma vida eterna, que é a terceira pergunta: para onde vou? Então você tem 2 alternativas para encontrar o sentido da vida. Você pode buscar a opção da especulação, que é onde os filósofos, os céticos, não é? Onde as ciências têm tentado, nas suas indas e vindas, apresentar um propósito para a vida humana. Ou você pode sair da especulação e vir para a área da revelação. Aleluia! Glória a Deus! Vir para a parte da revelação. Eu decidi seguir a segunda opção, a parte da revelação. E no nome de Jesus eu quero convidar você, nessa palavra introdutória dos nossos 40 dias de propósito, a seguir o mesmo caminho. Vai exigir de você fé, vai exigir de você um coração aberto, vai exigir de você buscar nessa palavra a revelação divina para a sua vida, mas nós vamos alcançar, todavia, um final. E esse final, ele é libertador e conclusivo. Por isso eu quero convidar você a crer. É por isso que você está na escola da fé. Aqui você aprende a crer, né? Essa palavra vai entrando dentro de nós e vai gerando vida. Aleluia. Em essência, o verso que está lá em Efésios, capítulo 1, versículo 11 e 12, ele vai trazer para a gente 4 verdades sobre o verdadeiro sentido da vida nessa terra. E é sobre isso que eu quero falar. Eu vou ler o texto para você e daqui a pouco nós vamos destrinchar esses textos. Diz assim: nele fomos também escolhidos, tendo sido predestinados conforme o plano daquele que nos faz todas as coisas segundo o seu santo propósito, sentido da sua vontade, a fim de que nós, os que primeiro esperamos em Cristo, sejamos para o louvor da sua glória. Nós vamos ver aqui nesses versos 4 verdades sobre o verdadeiro sentido da vida. Então, para você viver uma vida que realmente reflita, tudo começa em Deus e não em você. Nós já falamos sobre isso, né? Em você mesmo.
ponto 1, você precisa descobrir a sua identidade. Qual que é a primeira pergunta da humanidade? Quem sou eu? Isso tem a ver com identidade. Então, você vai entender quem é você. Eu quero responder essa pergunta para você. Você é uma criação especial de Deus. A palavra de Deus diz que você é a excelência da criação, você é a coroa da criação. Olha só o que diz o texto, Efésios 4, 23 e 24, diz assim: a serem renovados no modo de pensar e a revestir-se do novo homem, criado para ser semelhante a Deus. Semelhante que? Em justiça e em santidade provenientes da verdade. Você está mais ligado a Deus do que você imagina. Você foi criado exatamente para ser renovado no modo de pensar e revestir-se de um novo homem, não do velho homem sem um novo nascimento. Nós vamos falar disso mais para frente em outras ministrações, fique tranquilo, nós estamos introduzindo um tema propósito agora. Então olha só, a revestir-se do novo homem, criado para ser semelhante a Deus. Mas semelhante como assim? Eu vou ser Deus, eu vou ter superpoderes? Você foi criado para ser semelhante a Deus, em justiça e em santidade provenientes da verdade. Aleluia. João 15:5 diz assim, disse Jesus: pois sem mim nada vocês podem fazer. Ou então na tradução que está aí, pois sem mim vocês não podem fazer coisa alguma. O homem tem tentado fazer, e parece que nessas várias tentativas ele fica exausto, ele fica esgotado. Mas Jesus logo já falou: olha, deixa eu falar uma coisa para vocês, sem mim vocês nada podem fazer. Jesus é maravilhoso. Você foi escolhido por Deus para ter essa identidade, ser filho de Deus. Está escrito, nele fomos também escolhidos. Leia a carta de Romanos, Paulo escreveu à igreja de Roma. Lá você vai ver a justiça de Deus, e lá vai falar sobre muito a sua identidade. Romanos 8:1 diz assim: agora pois nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Você está em Cristo Jesus, você é agora uma nova criação. As coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo. Deus, ele não faz uma gambiarra, Deus, ele não faz um remendo, dali, como meu pai gostava de dizer, dali uma garibada. Deus, ele não pega o lixo e joga para debaixo do tapete. Deus, ele faz uma nova criação. Você foi escolhido por Deus para ter essa identidade, a identidade de filho de Deus. Portanto, todos quanto que nele creem, deu-lhes o poder de se tornarem filhos de Deus. Essa é a nossa identidade. Nós terminamos as nossas celebrações falando as nossas palavras de envio, e nós sempre falamos o quê? Eu sou filho de Deus, eu creio em Jesus, eu estou cheio do Espírito Santo. Maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo. Nós iremos, venceremos e voltaremos. Essas palavras são palavras que falam muito a respeito da nossa identidade. Bom, 2, você precisa descobrir o seu propósito. Se a segunda pergunta da humanidade é: o que eu estou fazendo aqui? Nós temos a resposta para você. Você está aqui para cumprir uma missão divina. Existe um plano perfeito de Deus para a sua vida, e Efésios 2:10 vai dizer isso. O que você está fazendo aqui? Diz assim o texto: porque somos criação de Deus, realizada em Cristo Jesus, para fazermos boas obras, as quais Deus preparou antes para nós as praticarmos. Então nós somos criação realizada em Cristo Jesus para fazermos as boas obras. Por que eu estou aqui? O que eu estou fazendo aqui? Você está aqui para fazer boas obras, as quais já foram preparadas de antemão por Deus para nós a praticarmos. Você não está aqui para a sua autorrealização.
O propósito de Deus para a sua vida não é você ser feliz simplesmente. Ser feliz a qualquer custo ou à sua maneira. Sendo você feliz e fazendo outros infelizes. Esse não é o objetivo de Deus para a sua vida. O objetivo de Deus para a sua vida não é você construir carros. Deus te emprestou habilidades, você pode fazer isso, né? Mas não é para isso que você foi feito. Isso tudo é meio. Isso tudo está aqui no meio da sua vida, mas a sua jornada, o seu propósito maior para este mundo está em você caminhar nas boas obras. Você precisa parar de tentar encaixar Deus na sua agenda. E você precisa se encaixar na agenda de Deus. Eu vou explicar isso novamente. Você precisa parar de tentar encaixar Deus na sua agenda. Deus é muito maior, Deus não cabe na sua agenda. É você que tem que entrar na agenda de Deus. Deus, ele tem uma agenda para você. Por isso que os livros de autoajuda do mercado, por mais que, como o próprio nome sugere, nos ajudar, eles não podem resolver o problema da existência humana, porque eles focam num homem e não focam em Deus. O segredo é o sacrifício da entrega. Nós estamos tão preocupados em ajuntar, em trazer para nós, em sermos, em nos tornarmos, mas nós precisamos de entender o que está escrito em Mateus 16, 25, que diz assim: pois quem quiser salvar a sua própria vida, a perderá, mas quem perder a sua vida por minha causa, a encontrará. O objetivo da nossa vida é renunciar à nossa vontade em prol da vontade de Deus. Hoje à noite é uma boa noite para você desistir de quem você acha que você deve ser, para se tornar a pessoa que Deus te chamou para ser. Está escrito: tendo sido predestinados conforme o plano daquele que faz todas as coisas segundo o propósito da sua vontade. Você foi predestinado conforme o plano de Deus. Você pode fazer uma oração para Deus: Senhor, eu quero caminhar, eu quero viver segundo a este plano e a este propósito ao qual eu fui criado. Eu quero caminhar nisso. Terceiro ponto e penúltimo diz assim: você precisa descobrir que existe um relacionamento espiritual. Nós somos seres espirituais, nós temos uma alma e nós habitamos em um corpo, mas nós achamos que a nossa vida é só matéria. Eu quero te falar o que está lá em 2 João 1:3, diz assim: a graça, a misericórdia e a paz da parte do nosso Deus Pai e do Senhor Jesus Cristo, seu Filho, estarão conosco em verdade e em amor. Amar a Deus sobre todas as coisas. Este é o primeiro mandamento. Perguntaram para Jesus: Jesus, qual é o maior mandamento e o mais importante de todos? E Jesus respondeu sem titubear, ele respondeu assim de imediato. Ele diz assim: amarás, pois, o Senhor teu Deus com toda a tua força, de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento. Nós gostamos muito de sistematizar as coisas e nós separamos. Isso daqui é assim, isso daqui é aqui, e a gente vai fracionando, e aquilo que pertence a Deus nós fracionamos com coisas. Nós precisamos de nos relacionar com Deus da maneira como deve ser. Em João 21:15, Jesus disse assim para Pedro, depois de comerem, Jesus perguntou a Simão Pedro: Simão, filho de João, você me ama mais do que esses? E Pedro respondeu: sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Amar a Deus acima de todas as coisas, mais do que seu carro, mais do que sua casa, mais do que seu sítio, mais do que suas roupas, mais do que o seu videogame, mais do que o seu celular, mais do que a sua bicicleta, o seu carro, a sua moto. Amar a Deus acima de todas as coisas
com toda a sua alma, com todo o seu coração, com toda a sua força e com todo o seu entendimento. Acima de todas as pessoas, nós devemos amar o Senhor. Eu amo o Senhor. Eu amo o Senhor. E eu sempre oro ao Senhor e peço: Senhor, eu quero te amar mais. Senhor, eu quero te amar mais. Todas as vezes que eu acho que as coisas estão pesadas para mim, todas as vezes que eu acho que eu não vou conseguir, que as coisas que estão ficando sobrecarregadas, eu fico: Senhor, carrega o meu fardo. Senhor, eu quero te amar mais. Todas as vezes que eu pensei em desistir, eu orava a Deus e pedia: Senhor, eu quero te amar mais. Porque eu sei que este relacionamento com Deus vai me levar a lugares onde eu nunca fui, a fazer coisas que eu nunca fiz, a obter coisas que eu nunca tive, porque tudo é dele, por ele e para ele são todas as coisas. A ele seja dada a glória eternamente. Amém. Deus em Cristo deseja desenvolver um relacionamento pessoal de amor e intimidade contigo. E caso você não se entregue a isso, você nunca entenderá o propósito da vida, porque é muito mais do que uma religião. Há pessoas que começam a caminhar com Jesus achando que estão seguindo uma boa religião. Você não está seguindo uma boa religião. Você está se entregando ao Criador de todas as coisas, ao Deus dos deuses, não uma religião qualquer. Religião é isso que o mundo tem aí fora. Nós não somos uma religião. O cristianismo não é sobre uma religião, é sobre uma pessoa que amou esse mundo de tal maneira que ele resolveu dar a sua própria vida. É isso que nós estamos falando aqui. E a esse Deus, a esse amigo, a esse Jesus, a este irmão mais velho, a essa pessoa maravilhosa e surpreendente, é que nós entregamos o nosso amor. E para terminar, eu quero falar o quarto ponto dessa mensagem, que vai falar um pouco sobre o futuro, que é a última pergunta, não é? Quem eu sou, de onde eu vim, porque eu estou aqui, né? E a última pergunta, para onde vou? Eu quero falar sobre o quarto ponto, você precisa crer que a eternidade é real. 2 Pedro 1,11 diz assim: vocês estarão ricamente providos quando entrarem no reino eterno do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O reino de Deus, ele é real e ele é para você. Eu vou repetir isso: o reino de Deus é real e ele é para você. Jesus veio e a mensagem de Jesus era uma só: arrependei-vos porque é chegado o reino dos céus. E é este reino que está disponível para você. O reino dele começa nessa terra e ele passa para a eternidade. A menor parte da nossa vida acontece aqui. É 60, 70, 80, 90, 100, cento e poucos anos. É o que os homens e as mulheres vivem, o máximo de sua vida, mas a nossa existência, ela é eterna. E é este reino que nós fomos chamados para viver. Diz assim a palavra do Senhor em Efésios 3, 10 e 11. A intenção dessa graça era que agora, mediante a igreja e multiforme sabedoria de Deus, a tornasse conhecida dos poderes e autoridades nas regiões celestiais, de acordo com seu eterno plano que ele realizou em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Deus revela o seu reino através de algo poderoso que é a sua igreja. É por isso que nós não frequentamos uma igreja, é por isso que nós somos igreja. É por isso que nós não somos chamados para vir à igreja, nós somos chamados para ser a igreja. A igreja são aqueles, os representantes, os embaixadores, os chamados de eclesia. São aqueles que são chamados para fora desse sistema corrupto deste mundo, já pervertido e decaído. Creia, Deus tem um reino eterno e um plano eterno para a sua vida. A vida, ela não termina aqui, a vida, ela continua. Por isso, você precisa escolher, porque a vida aqui é muito breve, a vida aqui é curta, a vida aqui é passageira. O que você vai escolher?
Você vai escolher carne e morte ou espírito e vida? Diz assim a palavra do Senhor. 2 Coríntios 4,18. Assim, fixamos os olhos, não naquilo que se vê, mas naquilo que não se vê, pois o que se vê é transitório, mas o que não se vê é eterno. E é para lá que nós estamos indo. Você entendeu agora que a questão de Deus, a resposta não está em você, mas está naquele em que te criou. Colossenses 1,16 vai dizer: porque todas as coisas foram criadas por Ele e para Ele. Ah, Senhor, a Ti seja dada a honra e a glória e o louvor para todos sempre. Eu quero finalizar com uma frase de Rick Warren que diz o seguinte: você foi feito por Deus e para Deus, e até que compreenda isso, a vida jamais fará sentido. Se você está procurando um sentido para a vida, se você conhece pessoas que estão procurando um sentido para a vida, se estão desanimadas, se estão deprimidas, se estão depressivas, se estão angustiadas em relação à vida e o futuro, Rick Warren diz: você foi feito por Deus e para Deus, e até que você compreenda isso, a vida jamais fará sentido. Religião tem a ver com um plano seu para você. É você tentando se salvar seguindo um conjunto de regras. Fé e vida eterna tem a ver com o propósito de Deus feito para você caminhar e para você viver. Dito isso, eu quero orar por você. Nós estamos começando a nossa campanha de 40 dias de propósito e nós vamos crescer muito em propósito. Eu tenho certeza que Deus vai falar muito com você nesses 40 dias. É por isso que eu peço para você fazer um compromisso com a gente. Faz um compromisso comigo. Faz um compromisso com você mesmo. Nesses 40 dias, você se dedicar à escola da fé, você se dedicar às células apostólicas e você se dedicar às celebrações de domingo à noite. Nós teremos um mapa de bordo para você seguir nesses 40 dias. E eu tenho certeza que no final, lá no dia 17 de outubro, quando nós finalizarmos a nossa campanha, você vai sair daqui muito abençoado, com uma direção precisa para um propósito da sua vida. Vamos orar ao Senhor? Senhor, nós oramos ao Senhor e te agradecemos por esta palavra. Ó Pai, as perguntas da existência da humanidade, ó Pai, não nos perturba mais. De onde eu vim? Por que eu estou aqui? Qual o sentido da vida? Qual o propósito da vida e para onde eu vou? Nós temos essa resposta em Ti. Ó Pai, muito obrigado, Senhor, por preencher, ó Deus, o nosso buraco existencial. Ó Pai, as ciências dessa terra se chocaram a um teto que não respondem às perguntas. Ó Pai, mas tudo começa no Senhor e termina no Senhor. Ó Pai, em Ti nós encontramos respostas dignas e verdadeiras. Ó Pai, muito obrigado por nos alimentar, por nos direcionar. Obrigado a Deus por essa campanha que está começando hoje, a campanha de uma vida com propósito. Ó Pai, nós descobriremos tesouros, seremos, ó Deus, municiados de ferramentas e de palavras preciosas. Ó Pai, obrigado por tudo aquilo que está posto adiante de nós, faz parte do seu plano, ó Deus, para a nossa vida. Ó Pai, obrigado por iluminar este caminho. Ó Pai, nós estamos indo em direção a esta palavra. Ó Deus, nos abençoe na prática desta palavra. Ó Pai, que nós não sejamos apenas ouvintes, ó Pai, mas que nós sejamos praticantes. Ó Pai, te pedimos pela sala de guerra daqui a pouquinho. Ó Pai, que sejamos abençoados, que milagres sejam, Senhor, ó Deus, realizados nos dias de hoje. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Se você gostou dessa palavra, se essa palavra abençoar a sua vida, por favor, compartilhe, com o maior número de pessoas possíveis. Coloca lá no seu status, nas redes sociais, encaminha aí pelo WhatsApp para as pessoas da sua família, para os seus amigos. E eu espero você daqui a pouquinho na nossa sala de guerra para mais um período de oração, porque quem ora vence. Que Deus te abençoe e fique em paz. Até a próxima.